Estamos aqui recebendo hoje o Dr. José Vicente Sikovski, da Sikovski, Ulrich e Cirli Lima, advogados associados. Vicente está nos esclarecendo algumas dúvidas sobre a LGPD, tão importante aí para nós, cirurgiões dentistas, né? Assim como a gente está observando para uma série de outras pessoas e instituições. A pergunta agora, Vicente, seria quem fiscaliza o cumprimento da lei? Essa pergunta eu acho importante. Em termos macro, Mário, nós temos o conceito da lei da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autoridade em nível nacional que tem a função de fiscalizar o cumprimento da lei. Então, todo aquele que está obrigado a dar o tratamento, dar a proteção aos dados, nos termos da lei, está sujeito à fiscalização por esta autoridade. Porém, não se pode cair no simplismo de que somente esta autoridade poderá fiscalizar. Há pouco, Mário, tu mencionaste a questão da relação cliente-cirurgião-dentista ser permeada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ora, no instante em que um cliente chega no consultório, passa informações, faz um tratamento, ele está protegido pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e o profissional está sujeito a condutas, limites, obrigações trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Partindo desta premissa que nós temos uma relação de consumo, porque há um prestador de serviço e um tomador de serviço como destinatário final, e sendo aplicável o CDC, pode-se entender que toda autoridade competente para fazer fiscalização do cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor também poderá fazer a fiscalização do cumprimento das normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, o Ministério Público do Consumidor, os órgãos de defesa do consumidor, cuja função é fiscalizar o cumprimento da legislação de defesa do consumidor, poderão sim se dirigir a estruturas que, estabelecendo relação de consumo, recebam dados de pessoas naturais e estes órgãos, essas autoridades fiscalizadoras poderão agir para cobrar que essas estruturas se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, então, nós temos uma situação, me parece, mais interessante, que combina, além da competência da autoridade nacional, nós descemos a autoridades locais. Mais ainda, não podemos ficar adstritos à ideia de relação de consumo. O empregado também tem dados pessoais. Um prestador de serviço que atende uma estrutura tem dados pessoais. O associado de um clube tem dados pessoais. Então, todas essas estruturas e todas essas relações são protegidas pela lei, de forma que uma clínica odontológica, por exemplo, que tem, obviamente, além dos pacientes, tenha empregados, tenha prestadores de serviço, tenha parceiros, também no tocante a esses dados de empregados, prestadores de serviços e parceiros, sendo pessoa natural, também tem que fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é só a ideia do consumidor, não, é qualquer pessoa física que, por qualquer relação jurídica, vá depositar os seus dados junto a uma empresa, a uma estrutura, a uma associação, uma agremiação. Por exemplo, o ano passado houve uma... Eu não cito nomes por questão de respeito, mas houve um evento em uma eleição numa entidade clubística em que os associados que votariam para a eleição da nova presidência, da nova direção, começaram a receber mensagens, não sei se de uma ou outra chapa candidata a ocupar aquele cargo diretivo, e se descobriu depois que aquelas pessoas conseguiram, de dentro da própria estrutura, obter aqueles dados esses protegidos pela lei, e começaram a mandar mensagem. Eleja chapa 1, chapa 2, eu te confesso, eu falo exemplitivamente, sem falar chapa 1,
para não identificar a estrutura, mas isso aconteceu. E esta entidade nitidamente ficou sujeita porque não protegeu os dados de seus associados na forma da Lei Geral de Proteção de Dados, porque não poderia nem o candidato da situação ter acesso àqueles dados para usar para uma finalidade diversa da que levou a associação da pessoa àquela entidade clubística. Perfeito.